Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a minha mentoria Profit Bots. A mentoria Profit Bots, ela é feita para quem quer ter um portfólio amplo de robôs, ou seja, quer diversificar em diversos tipos de estratégias, operando e fazendo ali operações de trading automatizadas. A mentoria ela é composta por 4 bases, né? 4 alicerces, que têm garantido sucesso até o momento. Primeiro ponto é um treinamento completo gravado, tá? Que tu vai ter acesso já a partir do primeiro dia a todo o conteúdo. É um treinamento com cerca de 20 horas aí ou mais de aulas gravadas com o intuito de trazer um alinhamento dentro de experiência, né? Ou seja, pegar até a pessoa mais iniciante que não conhece nada de mercado para que ela tenha um certo conhecimento, para que ela possa acompanhar o nosso dia a dia. O treinamento também vem para te trazer um alinhamento de expectativa, que é fundamental. Então, ele vai te mostrar o que tipo de resultado tu pode obter, quais as dificuldades tu vai enfrentar, seja em operações automatizadas ou não, tá? São as dificuldades de verdade que não é dito por aí, né? É vendido muito sonho e às vezes quando se traz até a verdade, mas traz ela meio que maquiada para não desiludir. E ali eu tenho até 2 aulas bem interessantes, uma aula que eu venho e te digo praticamente, olha só, vai ser muito difícil, provavelmente não vai dar certo, provavelmente não vai ganhar dinheiro, e te joga um balde de água fria, te dou uma desesperança gigante, e depois eu venho com uma outra aula te trazendo, olha, mas se fizer nesse caminho aqui, pode conseguir esse resultado aqui, olha só esse resultado que legal ao longo do tempo. E aí isso traz um filtro de esperança dentro da expectativa alinhada com o que de fato o mercado pode entregar. Cara, essas aulas têm sido sensacionais, assim, a maioria dos alunos diz para o Francesco, essas aulas mudaram toda a minha forma de pensar, é o que me mudou, é o que me consegui ser consistente muito a partir disso. Então são aulas que de fato são sensacionais. Além, claro, de tratar de gerenciamento, comportamento, emocional, psicológico, tudo isso é tratado. O que não é tratado neste curso gravado? Análise técnica, tá? Não tem motivo nenhum de eu querer ensinar a análise técnica para quem vai fazer operações automatizadas, já que a operação automatizada ela é justamente para quem não quer perder tempo estudando, tentando, né, fazer aquilo que 95, 98% das pessoas não conseguem fazer. Então preferem pegar aqueles 2, 3% que conseguem e colocar ali uma estratégia dessas pessoas que conseguem. Bom, o segundo alicerce, né, a segunda base dessa mentoria é o acompanhamento diário das operações. Por quê? Porque minha mentoria ela tem um princípio que eu não abro mão. O aluno, o assinante, ele tem que ter as mesmas condições e os mesmos resultados que eu. O que eu estou dizendo com isso? Que as operações que acontecem na minha conta, na minha plataforma, devem ser as mesmas que o aluno vai obter, ou que o assinante, que o mentorado vai obter na sua casa, na sua plataforma. Já que são as mesmas, absolutamente a mesma estratégia, que está rodando na minha conta, que vai estar rodando na conta do meu mentorado, ele deve obter os mesmos resultados. Por isso a gente faz um acompanhamento diário, postando todos os dias os resultados para os mentorados, para que eles façam um comparativo na conta deles. Se houve ali um resultado diferente, a gente vai olhar por que está tendo um resultado diferente, o que aconteceu. Às vezes é um problema na plataforma, às vezes é uma configuração que ficou errada. Enfim, a gente vai e busca esse alinhamento para que todos consigam obter os mesmos resultados. A terceira base é o acompanhamento individual, seja das operações ou qualquer outro tipo de situação. Francesco, eu não estou conseguindo segurar as operações até o final do alvo. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar isso? Francesco, está na hora de aumentar o volume de contratos? Aumento de quanto para quanto? Francesco, como é que eu faço o gerenciamento? Enfim, todo esse suporte, todo esse alinhamento individual que é preciso de cada um também está dentro da mentoria. E por último, né, a quarta base são algumas lives exclusivas que eu vou fazendo no decorrer das semanas, na maior parte das vezes trazendo conteúdos que são completamente distintos de conteúdos que existem no YouTube. São completamente distintos de conteúdos que tem, por exemplo, até mesmo dentro do treinamento gravado. Então, são estudos que eu estou fazendo, que eventualmente eu faço e eu trago, né? São questões além do que já foi gravado, além do que está disponível na maior parte das vezes no YouTube, porque a verdade é que o YouTube é um compilado de informações iguais, né? Um posta uma coisa e vem 90% do conteúdo
clonando isso, né? São poucos os conteúdos de fato diferenciados. E dentro das lives eu sempre tento trazer um conteúdo que o aluno não vai encontrar na internet. É um conteúdo exclusivo. E sempre, sempre, tudo que eu faço dentro da minha mentoria é com base em dados, é com base em algo que foi de fato verificado no resultado. Tá? Então eu não vou trazer achismo, eu não vou trazer aquilo que é convencional ao mercado. Eu tenho algumas posições, por exemplo, que vão muito de encontro, né, de forma diferente do que é pregado pela maioria no mercado. E eu sempre digo, né, eu não quero ser igual a maioria, porque a maioria perde. Então eu sempre analiso e testo. Verifico, Francesco, parcial é bom, vamos ver, vamos testar se parcial de fato é bom. A gente testa, vê o resultado e digo, parcial deu esse resultado, sem parcial deu esse resultado, a gente verificou qual dos dois é melhor. Então é sempre assim, é sempre testado e verificado. Então as lives sempre vêm com esse intuito, de trazer algum conteúdo diferente, mas que foi verificado, testado e validado para trazer a informação para vocês. Francesco, e quem tu é para ser meu mentor, para querer ser um mentor e dar aula e botar tuas estratégias à disposição? Para que eu pudesse hoje estar aqui e dizer, olha só, vem ser meu mentorado que eu consigo te ajudar, há 3 anos atrás eu plantei uma coisa. O que eu fiz? Eu criei uma conta dentro da corretora XP, eu fiz um depósito de R$ 2.000 e nada mais. Dentro dessa conta eu apliquei a minha metodologia. Tudo que é passado dentro da mentoria, toda essa metodologia de operar, eu apliquei nessa conta. Essa conta ela tem 3 anos, ela vai fazer 3 anos agora em junho, já tem quase um mês aí para bater 3 anos, e ela já fez mais de 400% de rentabilidade. O objetivo ali o foco não é o dinheiro, até porque se fosse eu faria mais aportes, aumentando mais o volume de contratos. Eu segui operando numa conta separada, minha conta principal, com volume maior de contratos, e nesta conta que eu estou falando aqui, eu fui seguindo somente a metodologia. Como alguém que não tivesse nenhum dinheiro, só tivesse os R$ 2.000 e fosse seguir só operando day trade, tá? Então é uma conta que fez aí 400% de rentabilidade, mostrando um alto desempenho. Na época a gente operou 3 estratégias apenas, Odin, Ragnar e Odger, e no final de 2023 a gente fez um incremento de mais uma estratégia que é o Capitão. Então agora são 4 estratégias dentro dessa conta rodando e ela já ultrapassou os 400%, chegou a bater 466% já neste ano. Então é uma metodologia comprovada, tá? Dentro da mentoria, além dessas 4 estratégias, tem mais de 20 estratégias. Então são muitas estratégias para que tu possa decidir o que tu vai querer operar. E dentro dessa infinidade de estratégias, eu fui criando portfólios separados. Portfólios com objetivos diferentes, para que o aluno ele possa escolher. Ele pode montar um portfólio próprio? Pode. Ele tem todos os dados, todas as informações sobre todas as estratégias a partir do primeiro momento que ele entra na mentoria. Tá? Isso dados em conta real e dados de backtest. Então ele pode escolher e montar o seu próprio portfólio com base nisso. Mas eu já trago alguns portfólios prontos, com objetivos diferentes. Por exemplo, Francesco, eu tenho pouco capital, então eu preciso de um portfólio com baixo drawdown. Então é o Basic One. É um portfólio montado para quem tem pouco capital e quer passar por drawdown baixo. Depois, não, Francesco, eu estou muito machucado com o mercado, eu já perdi muito, eu não confio mais, eu não consigo segurar a operação, tá difícil. Cara, eu tenho o Scalper Bot, que é um portfólio de robôs e scalpers, que não vai te trazer uma alta lucratividade, mas vai te trazer uma taxa de acerto muito alta. Então ele vai te munindo dessa dopamina do gain a todo instante. Eventualmente vai ter um loss grande? Sim, eventualmente vai ter um loss grande. É a parte ruim. Eu, particularmente, Francesco, não gosto desse tipo de operacional, mas o intuito desse portfólio, é gerar confiança, tá? Eu já recebi feedback, ele é um portfólio novo, mas eu já recebi alguns feedbacks de alguns alunos que justamente me disseram isso. Cara, Francesco, eu quero migrar agora. Eu abri um treinamento só dos Scalper Bots e a maioria desses alunos estão migrando para o Profit Bots. E o feedback que eles me trouxeram foi justamente esse. Dias que eu estava descrente, eu não conseguia mais acreditar e os robôs Scalpers me ajudaram muito a reconquistar sua confiança. Então ele tem esse objetivo. Tá? Depois vem o Top 10, que é o meu portfólio favorito. Tá com uma média de mais de 10% de rentabilidade ao mês. Tá absurdo, mesmo em um ano muito ruim, que foi 2023, foi um ano bem difícil, e ele conseguiu performar muito bem. E depois tem o portfólio
all-in, né? O portfólio Profit Bots, que é um portfólio com todas as estratégias. É um portfólio bem agressivo, com uma alta volatilidade financeira, que eu não recomendo para quem está começando ou para quem tem pouco tempo de mercado. É um portfólio muito agressivo, onde tu vai ganhar e perder muito dinheiro a todo instante. Então, é um portfólio para quem já está mais preparado, mais cascudo. Cara, e operar com portfólios, ele é interessante porque tu maximiza a tua chance de ganho. Porque quando tu vai operar com uma estratégia ou duas estratégias, tu vai precisar de um capital X. Quando tu vai operar com mais estratégias, ou seja, com mais robôs, a tua necessidade de capital ela não aumenta paralelamente a quantidade de robôs. Vou te dar um exemplo aqui. Digamos que para cada robô a gente precisa de R$ 1.500, tá? Seja uma média aí que eu gosto de usar. Se eu vou operar com um robô, são R$ 1.500. Se eu vou operar com dois robôs, são R$ 3.000. Se eu for operar com 10 robôs, eu preciso de R$ 15.000? Não. Provavelmente não. Se for um portfólio de 10 robôs bem montado, tu vai precisar de 3, R$ 4.000, R$ 5.000. Ou seja, tu vais conseguir maximizar os teus lucros operando com mais robôs, mais estratégias, obtendo mais lucros com menor capital. Hoje, para tu ter ideia, eu opero 25 estratégias na minha conta. E eu opero com uma margem de R$ 5.000. Então eu tenho um custo de R$ 200 por robô, que é bem inferior ao que eu precisaria se eu fosse operar individualmente cada um deles. E operando na mão, é impossível a gente operar 12, 15, 10 estratégias. Agora, com operações automatizadas, a gente pode operar 10, 12, 15, 20, 30, 40, quantas quiser. É tudo automatizado. Tudo um robô que vai fazer. Né? Eu tenho aqui 4 monitores na minha frente e eu tenho um layout no meu Profit onde ficam todos os gráficos de todas as estratégias. Então, para que eu possa acompanhar aqui e ver como é que está o andamento, se está dando operação, se eles estão entrando certinho. Então, eventualmente, eu deixo aqui. E ficam diversos gráficos pequenininhos. E mesmo com a coloração de fundo que eu uso, ou seja, que se destaca bastante quando tem operação, ainda é difícil de acompanhar. Porque são muitos gráficos e eles acabam ficando pequenos pela quantidade. Então, é bem difícil a gente operar um volume grande de estratégias operando manualmente. Agora, quando a gente vai operar com robôs, a gente pode até operar manual as nossas estratégias e deixar os robôs operando suas próprias estratégias individualmente. Isso pode andar junto sim, tá? E é muito legal isso. Eu vou dizer, Francisco, mas se fosse tão bom assim, todo mundo usava, né? Por que as pessoas ainda iam operar? Eu vou te dizer uma coisa. O campeão mundial de trading de 2023 em contratos futuros é um argentino, Ivan Sherman. Ele opera justamente dessa forma. São diversas estratégias que ele opera, né? Tudo de maneira 100% automatizada. Então, o trader campeão mundial do ano passado, né, o atual campeão mundial, ele opera justamente desta forma. Então, lá fora, né, já se tem aí a expectativa de que mais de 80% das ordens são enviadas por operações automatizadas, seja varejo, seja institucional. Então, assim, não faz mais sentido, eu não vejo sentido em alguém que está começando, que ainda não chegou à consistência, querer ser trader e operar manualmente. Por quê? Porque é muito difícil, porque leva muito tempo, porque vai te demandar muito estudo e muito tempo na frente da tela, sendo que já tem opções de estratégias que são comprovadamente, e aqui é comprovado, o resultado positivo ao longo do tempo, que estão disponíveis a um valor baixo. Antigamente era de fato muito alto este custo para a gente ter um robô. Quando eu comecei no mercado era absolutamente caro. Era inviável para mim. Mas se eu tivesse começando hoje a operar, sem dúvidas nenhuma, eu operaria com robôs. Eu contrataria o robô de alguém e deixaria e iria seguir minha vida, fazer outras coisas que são mais importantes. E as estratégias? Falou que são mais de 20 estratégias. Como é que funcionam as estratégias? São de diversos ativos diferentes? Não, galera. A gigante maioria é para mini índice. Por que para mini índice? Porque ações e dólar não têm liquidez. Francisco, dólar não tem liquidez, tu tá de sacanagem, né? Eu opero dólar, eu sei que não tem liquidez. Gente, o que eu preciso de liquidez? Se eu tenho, olha, presta atenção, se eu tenho 100 alunos, e cada aluno está operando com uma média de 5 contratos, são 500
contratos para ser executado naquele preço. Imagina 500 ordens de gain dentro do dólar às 4 horas da tarde. Não executa, vai ficar pendurado e não vai executar. Em ações, então, impossível, tá? É impossível. Portanto, eu preciso disponibilizar para vocês estratégias onde vai ter liquidez para executar o volume, né? Cada estratégia ela tem uma capacidade máxima de pessoas que eu posso colocar para dentro. Por quê? Porque eu preciso compreender a liquidez do mercado. Por isso, eu só disponibilizo estratégias de mini índice. Tem estratégia de dólar? Tem duas. Tá? E uma eu já tirei, pausei, ela está pausada, os alunos não estão usando. E a outra eu estou deixando ainda, mas ela está, sim, ó, os dois olhos vidrados nela, para a gente ir acompanhando. Por quê? Porque não adianta. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma dessas estratégias de dólar, ela deu uma entrada recentemente. Ninguém pegou. Porque ela é uma entrada do tipo limite, que eu não vou entrar muito no mérito, mas é uma entrada que o preço bate, tem que ter execução. Se não executar e o preço voltar, ela não executa, tu fica na pedra. Então o preço bateu, nós deveríamos ter comprado, não compramos, porque não teve execução, não teve liquidez, o preço seguiu subindo, foi no gain. Na teoria deu gain, na prática não. Então por isso que eu prefiro operar estratégias no mini índice, onde tenho mais liquidez, onde isso é muito pouco provável de acontecer, tá? E aí eu divido as minhas estratégias em 4 tipos. Eu sempre operei muito e tenho preferência e acho que são as melhores estratégias de tendência. Para mim são as melhores disparadas. Mas 2023 foi um ano muito diferente de todos que eu já enfrentei no mercado desde 2000, eu opero desde 2017, mas esta metodologia desde 2019. Então de 2019 em diante, eu nunca tinha enfrentado no mercado como eu enfrentei em 2023. Nunca foi tão difícil para mim. Em 2023 eu tive que evoluir. Então eu comecei a criar estratégias de outras modalidades. Então eu criei estratégias de volatilidade, eu criei estratégias de contra-tendência. Eu não tenho estratégias de reversão, eu não consegui criar. É uma limitação. Não deu, não consegui. Tá? A gente não consegue ser bom em tudo. Eu sei que eu sou muito bom em estratégia de tendência. Eu estudei, me preparei, consegui desenvolver boas e uma excelente estratégia de volatilidade. Na verdade, agora são 2 excelentes estratégias de volatilidade, porque além do Capitão, que é uma estratégia fantástica, sensacional, fora de série, eu desenvolvi uma outra que promete ser melhor ainda do que o Capitão. Ela ainda tem que se provar, agora ela está em conta real, ela tem que se provar, mas ela promete ser melhor que o Capitão, que é o Leif. Tá? Então, assim, desenvolvi excelentes estratégias de volatilidade, desenvolvi 2 estratégias de contra-tendência que são boas, tá? São boas, não são grandes coisas, mas são muito boas, trazem um bom retorno, e desenvolvi estratégias scalpers, tá? Então, por conta disso, eu tive que me desenvolver. Fato, acontece, a gente precisa evoluir. Mas só a estratégia já deve saber que não traz resultado. Então, uma metodologia que de fato tenha resultado é o que vai fazer tu mudar o teu jogo. É uma metodologia que vai acabar com teus vícios, vai fazer com que tu segure os trades, tu tenha um comportamento adequado junto com a expectativa de verdade do que de fato o mercado pode oferecer. Tá? E é isso que a mentoria faz. Então, a mentoria ProfitBots é essa metodologia aplicada nas minhas estratégias. Tá? Então, assim, por que eu não disponibilizo somente as minhas estratégias lá dentro da Nelogica e deixo por conta? Me daria muito menos trabalho. Mas eu sei que não muda o jogo, só a estratégia. Eu preciso que tu saiba quando estiver perdendo, por que está perdendo, o que está acontecendo. Já passamos por isso? Já passou por este drawdown? Olha, eu vou estar lá nos dias de loss, nos dias ruins, são os dias que eu sou mais participativo dentro do grupo. Eu tenho que mostrar, olha só, já passamos por isso, e ele recuperou, então vamos segurar. A gente já teve mês ruim, vamos segurar, vai passar. A estratégia, ela tá dentro do drawdown normal dela. O drawdown dela normalmente é isso, é assim, é maior, às vezes é um pouquinho menor. Ou então, assim, ó, essa estratégia que a gente vai tirar, vamos pausar essa estratégia, porque de fato ela não tá bem. Então vamos pausar ela. Daqui a pouco a gente traz uma otimização, muda a estratégia, melhora ela um pouco. Então, a mentoria ela é voltada para fazer um acompanhamento, para que tu não fique sozinho com uma estratégia abandonado, achando que aquela estratégia é um caixa eletrônico, quando de fato nenhuma é.
Então aí quando perde, não sabe por que perdeu, não sabe até onde pode perder, não sabe o que está acontecendo, não vem otimização, não vem uma melhora, fica abandonado com aquela estratégia e acaba desistindo, é normal. Então por isso que eu prefiro estar junto. Então por isso que eu prefiro neste formato de mentoria, onde eu te entrego os robôs, eu te entrego as estratégias, as automações, coloca dentro do teu profit, vai operar as minhas estratégias com todo o meu acompanhamento. Tá? É isso a mentoria que eu estou te oferecendo. Francesco, quanto custa essa mentoria? Gente, eu não vou botar preço aqui, eu vou te dizer que não tem desconto e que o preço que está hoje é menor do que o preço que vai estar amanhã, que vai ser menor que vai estar no outro dia, tá? Eu abri essa mentoria a R$ 997 reais, e ela só subiu desde então, nunca mais voltou a ser esse preço, tá? É uma mentoria que tem um valor absurdo, com certeza, tá? Eu tenho certeza do valor dela e que eu tenho a plena certeza que ela vale cada centavo, tá? Só para ter uma ideia, mês de 2024, só no mês de janeiro praticamente pagou a anuidade da mentoria, tá? Mentoria por anuidade, contrata anuidade ali, só o mês de janeiro praticamente pagou a anuidade na carteira ProfitBots. Então, assim, é um volume muito alto de estratégia gerando lucro. Não existem, obviamente, não existem garantias de resultado, mas, de fato, historicamente, tem um resultado fantástico. Beleza? Então, te espero lá. Não te esquece, tem 30 dias para tu testar, para tu usar. Se tu não gostar, achar que não quer, pode pedir reembolso total, tá? 30 dias. Pode assistir todo o treinamento, fazer toda a mentoria junto comigo, usar todas as estratégias, testar elas e aí chegar no final e dizer, não, Francisco, eu não quero. As estratégias não são o que eu esperava, eu vou desistir. Beleza. Tá? Não precisa explicar nada, só vai pedir o reembolso lá dentro da plataforma, tá? Todos os links aqui na descrição para vocês. Um grande abraço, te espero lá na mentoria. Valeu!